Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos falar sobre teoria das colisões. O que essa teoria das colisões vai explicar? Como que uma reação química ocorre? Macroscopicamente, nós percebemos que uma reação ocorre através da mudança de cor. Então, quando gera um novo produto, deve mudar de cor provavelmente, ou então libera calor, então o recipiente aquece, ou então a formação de gases ou forma um precipitado. Então, essas daí seriam uma das maneiras da gente observar uma reação química. A teoria das colisões vai explicar a nível microscópico como que as reações ocorrem. Então, antes da gente falar sobre a teoria das colisões, temos que ter em mente qual que são os critérios para que ocorre reação química. Então, vou misturar duas substâncias, por exemplo, água e óleo. Será que vai ter reação química? Não. Na verdade, elas nem vão se misturar, elas vão separar fase. Agora eu vou trocar água e álcool. Elas misturam, mas vai formar substância química? Vai gerar uma nova substância? Não. Então é só uma mistura que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes que tem reação química, necessariamente a gente tem que formar uma nova substância. Agora, por exemplo, se a gente pegar uma folha e colocar fogo, aí sim vai ter reação química, porque vai estar formando uma nova substância. Então, para ter reação química, tem que formar novas substâncias. Gabriel, por que dependendo das substâncias, elas nem se misturam, ou elas se misturam, ou então formam reações? Devido à afinidade química. Então, para que ocorra a reação química, necessariamente é preciso as substâncias terem afinidade química. Afinidade para que ocorra a reação química. Além disso, o papel e o fogo têm afinidade, né? O palito de fósforo, sei lá, tem afinidade, mas é necessário entrar em contato. Então, se não entrar em contato, não vai ter afinidade química. Então, não adianta eu espalhar álcool numa sala e não colocar fogo. Vai evaporar. Então, é necessário ter contato. Isso seria um exemplo de reação química. E o terceiro critério, que explica muito a teoria das colisões, seria os choques efetivos. O que é esses choques efetivos? Se nós temos reação química, nada mais é do que reagentes se transformando em produtos. Microscopicamente, esses reagentes têm ligações químicas, os produtos também. Então, para que esses reagentes se transformem em produto, é necessário que essas ligações dos reagentes sejam rompidas e sejam formadas novas ligações. Então, como que esses choques efetivos vão ocorrer? Justamente para isso. Então, os reagentes vão se colidir entre si. É necessário ter uma orientação favorável para que aí forme novas ligações químicas. Então, acredita-se que são milhares de choques entre os reagentes. Apenas alguns que são efetivos, que gira em torno de 1 a 2% das colisões totais. Então, os reagentes, vou colocar lá num becker, por exemplo, eles vão reagir, vão ter choques, as moléculas vão se chocar entre si. Apenas 2 a 3% tem os choques que são efetivos. O que é isso, Gabriel? Vamos fazer um exemplo. Ó. Vou pegar uma molécula de H2, que é um gás, e vou reagir com outra molécula que é gasosa também, que é o I2. Tá? Então, estou reagindo o gás hidrogênio com gás iodo para formar o HI, para formar duas moléculas de HI. Imagina que o canetão preto seja a molécula de hidrogênio, tá? Então tem um hidrogênio na ponta e outro aqui na ponta também. O azul é a molécula de iodo, tá? Então uma iodo na ponta e outro iodo na outra extremidade. Como a gente quer formar HI, então um hidrogênio tem que ligar a outro hidrogênio. Como a reação tem que estar balanceada, então iremos formar duas moléculas de HI. Então, se essas moléculas colidirem dessa maneira, por exemplo,
apenas um hidrogênio vai ligar a outro iodo. Então vai formar apenas uma molécula de HI. Nesse caso, não é uma orientação favorável para a formação dessa reação. Se elas colidirem assim, a mesma coisa, ó, vou estar formando apenas um HI. E assim, Gabriel, também. A única maneira, a única orientação favorável é se elas colidirem frontalmente. Por quê? Esse hidrogênio liga a esse iodo e o hidrogênio aqui de baixo liga-se ao outro iodo. Então, além de ter as colisões que vão ter, tem que ter as colisões com orientações favoráveis. Essas colisões que têm orientações favoráveis são chamadas justamente de choques efetivos. Tá? Exemplo, então, da molécula de hidrogênio reagindo com iodo. O que acontece? Acontece que para ocorrer a ligação hidrogênio-iodo, essa ligação aqui, ó, hidrogênio-hidrogênio, ela tem que ser rompida. E a ligação hidrogênio-iodo tem que ser formada. Tá? Onde que ocorre isso? A formação de novas substâncias e a formação de novas ligações, desculpa, e o rompimento dessas ligações ocorre no estado intermediário. Então, o estado intermediário entre os reagentes e os produtos são formados essas novas ligações e rompidas essas ligações. Esse estado intermediário pode ser chamado também de complexo ativado. Então, veja o nosso exemplo. Ó. A molécula de hidrogênio vai reagir com iodo para produzir duas moléculas de HI. No estado intermediário, ou no complexo ativado, o que vai ocorrer? Em vez da gente ter uma ligação representada como um traço, a gente vai colocar aí pontilhados. Então, a ligação hidrogênio-hidrogênio, ela começa a ser rompida. Então, tá pontilhado e ela vai ser rompida, tá? No estado intermediário, ela está sendo só a distância entre esses hidrogênios estão apenas aumentando. Não existe um hidrogênio longe do outro hidrogênio, não. Eles estão próximos, mas eles não estão tão próximos fazendo uma ligação, tá? Significa que a distância está aumentando, então a tendência é que eles sejam rompidas, tá? A ligação. E o que a gente vai observar? Vai observar que a ligação iodo-hidrogênio vai estar sendo formada, tá? Então, observa, todas as ligações estão em pontilhado, ligação iodo-hidrogênio, hidrogênio-iodo está sendo formada, e as ligações iodo-iodo e hidrogênio-hidrogênio está sendo rompida, para que nos produtos forme apenas HI e HI. Então, esse estado é o complexo ativado. Então, o complexo ativado é o estado, vai ficar aí a definição embaixo, é o estado entre os reagentes e os produtos, tá? Ele também pode ser chamado de estado intermediário. Então, é o estado entre os reagentes e os produtos, no qual há rompimento de ligações químicas, né? E formação de novas ligações. Como que ocorre isso na prática, Gabriel? Como que a gente representa isso na prática? Então, no início da reação, a gente só tem os reagentes. Como vai ter esse rompimento e essa formação de ligações, então é necessário a gente fornecer energia para o sistema, tá? Ou o sistema ele tem que adquirir essa energia para que ocorra isso. Então, imagina aqui, ó. No início a gente vai mostrar isso na forma de um gráfico agora. No eixo Y, a gente está representando entalpia, que é representado por a letra H, que seria a energia que as moléculas têm a pressão constante. Então, no início da reação, nós temos o quê? Lembra lá que a gente discutiu sobre velocidade das reações? No início da reação, a gente tem reagente, tem produto, tem os dois ou só tem produto? O que vocês acham? A gente só tem reagentes. Onde que está o início? Ó, lembra que a gente tinha que analisar o gráfico? O eixo X significa ao longo do caminho, é o caminho da reação que a gente chama. O eixo Y é a entalpia. Então, no início, no tempo zero, a gente só tem reagente. Então, onde que está o reagente? Em qual desses três patamares? No início. Então, seria aqui, estaria o reagente. Irei abreviar como R.
Onde que vai estar os produtos? Os produtos vão estar no final. A mesma coisa nós podemos usar para esse outro gráfico. Então, ó, o reagente está no início, os produtos estão no final. O que acontece? E onde que está o estado intermediário? No meio. Então, bem aqui, ó, está o complexo ativado ou o estado intermediário, tá? Então, seria aí o ponto máximo da entalpia. Olha lá, ó, é onde a entalpia alcança o valor máximo. O que é isso? Então, o sistema ele tem que receber energia ou adquirir essa energia de alguma maneira para que alcance o estado intermediário e, consequentemente, forme os produtos. Na prática, um exemplo cotidiano. Imagina você no seu carrinho, você vai subir um morro. Então, se eu começo a subir o morro, o que eu preciso fazer? Eu tenho que acelerar mais? Tenho, não tenho? Então, eu estou fornecendo energia para o sistema. Gabriel, e se eu não acelerar, o que vai acontecer? Você vai voltar um morrinho, vai voltar lá para baixo. Então, ó, eu vou fornecer energia sob um morro. Se eu estou lá em cima do morro, o que eu posso fazer? Eu posso desligar o carro, colocar na banguela e ele vai descer. Ou seja, se os reagentes receberem energia suficiente para formar o complexo ativado, depois que forma o complexo ativado, naturalmente vai formar os produtos, tá? Qual que é o nome dessa energia? A energia necessária para que os reagentes se transformem em complexo ativado. Essa energia é chamada de energia de ativação. Como que a gente calcula? Seria justamente essa distância aqui, ó, entre o complexo ativado, que é o estado intermediário, e a entalpia dos reagentes. Então, essa distância aqui seria a energia de ativação, que nós iremos abreviar EA, tá? A energia de ativação tem aí a definição. Então, é a energia mínima necessária para que os reagentes formem o complexo ativado. Depois que formou o complexo ativado, automaticamente vai gerar os produtos. Onde que está a energia de ativação aqui nesse outro exemplo, nesse segundo gráfico? Tá dos produtos para os reagentes? Não. Está dos complexo ativado para o reagente. Sempre do complexo ativado para o reagente, tá? Então, estaria aqui, ó, a energia de ligação. Energia de ligação não, energia de ativação, hein? Energia de ativação estaria aqui, beleza? Então, seria essa diferença aí. Imagina na prática agora. Eu tenho que subir um morrinho com carro e eu tenho que subir um morrão. Qual que eu vou demorar mais tempo? Obviamente, com o mesmo carro, né? Não alterando nada. Obviamente, eu vou demorar mais tempo subindo um morrão. Na prática, então, reações químicas que têm alta energia de ativação, têm maiores energias de ativação, ocorrem mais lentamente. Então, isso daí que é a justificativa de ter algumas reações que são altamente violentas e outras reações que demoram muito tempo para que ocorra. Por exemplo, produção de petróleo. Então, reação muito lenta, porque a energia de ativação é muito alta, tá? A gente tem que gastar muita energia, tá? Reações explosivas têm a energia de ativação muito pequenininha, tá? Nós falamos da diferença entre o complexo ativado e o reagente. Só que a gente está falando também sobre entalpia, é um gráfico de entalpia. Anteriormente, nos nossos estudos, nós vimos como que calcula o ΔH, que seria a variação de entalpia. Então, o ΔH nada mais é, como é delta, né? Sempre é o final menos o inicial. Então, na química, nós não temos, nós podemos melhorar esse inicial e final, substituindo por produto e reagente. No início da reação, a gente só tem reagente. Então, o inicial seria os reagentes. No final, nós temos os produtos. Então, o final seria os produtos. Ou seja,
O ΔH é a entalpia final, que passa a ser chamada de entalpia dos produtos. Nós iremos colocar aqui HP, menos a entalpia inicial, que passa a ser chamado agora HR, que é o início. Tá? Então, nós podemos calcular a variação de entalpia para os dois gráficos, utilizando a mesma definição. ΔH é HP menos HR. Vamos analisar o primeiro gráfico. Qual entalpia é maior? A entalpia dos reagentes ou a entalpia dos produtos? Então, a entalpia está do lado no eixo Y. Quanto mais em cima no eixo Y, mais positivo vai ser. Então, a entalpia dos reagentes é mais positivo do que a entalpia dos produtos. Então, o valor aqui, ó, HR, vai ser maior. Então, se o HR vai ser maior, como a gente vai estar subtraindo os valores, então o ΔH vai ficar negativo. Gabriel, não entendi. Então, vamos falar novamente. Vamos colocar valor que fica mais fácil. Imagina que o ΔH vale 10, HR, desculpa, HR vale 10 e o HP vale 2. Então, vamos substituir esses valores. Vai ficar 2 menos 10. 2 menos 10 é menos 8. Então, o ΔH vai ficar negativo. Então, esse gráfico aqui representa ΔH negativo. E o próximo gráfico? Vamos ver qual é a entalpia maior, dos produtos ou dos reagentes. Veja ó, que os produtos estão no patamar mais acima. Então, agora o peso do HP vai ser maior do que o HR. Então, vai ser o ΔH, vai ficar positivo. Vamos colocar valor? HP vale 20, HR vale 5. Então, vai ficar ó, 20 menos 5, que é 15. É um número positivo. Então, o ΔH foi positivo. Beleza? O que significa isso? Nós vimos também a variação de entalpia vai falar qual é o processo. Se o processo ocorre liberando calor ou se o processo ocorre absorvendo o calor. Sempre nós associamos o ΔH com dinheiro, que aí vocês ficam mais ligados e ficam sabendo com maior facilidade, aprende mais facilmente. Se eu estou ficando negativo, então pense em dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro ou eu estou ganhando? Eu estou perdendo. Agora pensa, então é um processo exotérmico ou endotérmico? Exo significa para fora, endo significa para dentro. Então, nesse caso, se eu estou ficando negativo, eu estou perdendo. Então, nesses dois exemplos, nesse exemplo aí, o que mais se assemelha é o exo, que está indo para fora, tá? Eu estou perdendo, eu estou dando dinheiro. Nesse caso aqui, como é ΔH, está referindo a calor. Então, toda vez que é negativa, é porque o processo é exotérmico, está liberando, tá? O outro, ΔH positivo, estou ganhando. Então, quem ganha fica para dentro, né? Então, é um processo endo. Então, esse daqui é um processo endotérmico e o outro é um processo exotérmico. Um libera calor, então vai esquentar, processo de combustão. E o outro absorve calor, vai esfriar, processo de evaporação de líquidos, tá? Por exemplo, se deixei cair acetona no corpo, então vai esfriar, porque a acetona está passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então aí seriam os dois gráficos. A energia de ativação seria essa diferença entre o complexo ativado e a entalpia dos reagentes, beleza? Nós vimos quais são os fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Lá estudamos 5 fatores, tá? Que seria a concentração, pressão, temperatura, o estado físico, que está relacionado muito à superfície de contato, e o catalisador. Os 4 primeiros, concentração, pressão, temperatura e estado físico, pensa, a gente está alterando a propriedade. Se eu estou alterando a propriedade química ali, temperatura, vamos supor, desses 3 fatores aqui, o que eu vou estar aumentando?
Será que se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a afinidade química entre as substâncias? Não. Se eu estou aumentando a temperatura, de certa maneira eu aumento o contato. Por quê? Porque eu vou estar aumentando os choques efetivos. Tá? Então, esses 4 fatores iniciais, eles alteram a velocidade da reação porque estão alterando a quantidade de choques efetivo entre as moléculas. Se eu estou aumentando a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas. Então, elas vão se colidir mais facilmente e, consequentemente, a quantidade de choques efetivos aumenta. A mesma coisa é se eu estiver aumentando a pressão, a superfície de contato e a concentração, beleza? Então, eu estou alterando aí os choques efetivos. Os catalisadores, nós tivemos uma discussão muito grande a respeito disso, né? Lembra, catalisador é uma nova substância química. Então, na verdade, a gente não vai estar alterando nenhuma dessas 3 propriedades aí de ocorrência de reação. Na verdade, nós vamos estar alterando a energia de ativação. Então, sempre os catalisadores, a função deles é alterar a energia de ativação. Imagina, qual que é mais fácil, nós discutimos também agora, né? Subir um morrão ou subir um morrinho? Subir um morrinho é muito mais fácil. Então, onde que o catalisador vai estar presente? Na curva preta ou na curva em azul? Justamente, o catalisador vai estar presente na curva em azul. Qual que é a função do catalisador? Acelerar a reação, assim como é dos outros 4 fatores. Os outros 4 alteram os choques efetivos. O catalisador, ele acelera a reação porque ele está diminuindo o morrinho. Então, com o catalisador seria a curvinha aqui de baixo. Lá em cima não tem catalisador. Beleza? O que vai acontecer? Vamos identificar onde que estão os reagentes no gráfico, né? Veja também, ó, entalpia em função do caminho da reação. Aqui eu não coloquei porque senão ia ficar muito grande, a gente vai fazer algumas contas aí, tá? E aí, onde que estão os reagentes? Está no início, no meio ou no fim? Está no início. Então, os reagentes estão aqui. No meio, nós temos o quê? O complexo ativado ou estado intermediário. Vou colocar aqui CA, complexo ativado. Beleza? Esse daqui também é o complexo ativado, só que o complexo ativado com catalisador, certo? E aqui seria os produtos, que estaria no final. O que vai acontecer? Veja, sem o catalisador, que é a curva em preta, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que os reagentes se transformem no complexo ativado. Então, ó, observa, ó, a energia de ativação seria esse patamar aqui, estaria em azul. O que vai acontecer com o catalisador agora? Com o catalisador, ela vai começar aqui mais embaixo, certo? Então, estaria aqui. Então, seria a energia de ativação. Vamos chamar a sem catalisador de energia de ativação 1, tá? E a com catalisador, energia de ativação 2. Vamos calcular. Então, a energia de ativação 1 seria sem o catalisador. Quanto que ela vale nesse exemplo? Ela vale, ó, é a energia do complexo ativado menos o reagente. Então, vai ser 60 menos 25. 60 menos 25 vai dar 35. 35 o quê? Quilojoule. Beleza? E a energia de ativação com catalisador? Vou colocar em azul, tá? Porque ali a curva está em azul. Energia de ativação com catalisador é A2. Agora vai valer também 60? Não. Vai valer agora 45 menos 25, que vai dar 20. Então vai dar 20 quilojoules. O que aconteceu com a energia de ativação? Ela diminuiu. Então anote aí, vai estar também embaixo aí para vocês. A função da energia a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, certo? O catalisador, ele não é consumido e além disso, veja, ó, o patamar
dos reagentes e dos produtos continuaram o mesmo. Então, o que isso significa? Significa que o ΔH não é alterado durante o processo que adiciona o catalisador. Tá? Então, vamos calcular o ΔH também aqui. Nesse caso, o ΔH sempre vai ser o mesmo. Tá? Vai ser quanto? Vai ser sempre os produtos menos os reagentes. Onde que estão os produtos? Aqui no 5. Então, seria 5 menos o reagente. Quanto que é o reagente? 25. 5 menos 25 é menos 20. Então, vai ser menos 20. A unidade está em quilojoule. Então, menos 20 quilojoules. Aí seria uma reação negativa. Então, é porque está perdendo. Então, é um processo exotérmico, tá? Então, os catalisadores têm essa função, tá? É diferente dos demais fatores que alteram a velocidade da reação. Ele vai diminuir a energia de ativação. Ele não é consumido durante o processo e ele não altera o ΔH da reação. Beleza? Essa daí é a nossa aula sobre teoria das colisões. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar, deixar nos comentários aí, ou então entrar em contato de uma outra maneira. Beleza? Abraço, até a próxima e tchau, gente!